Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Deus e que veio para nos salvar justamente por causa dos inúmeros pecados que nós cometemos e que fazem com que nós pensemos mais em nós mesmos do que em qualquer outra coisa. Ele veio para nos salvar, ajudando-nos com a sua graça a ter um coração generoso para amar o próximo, para estar disponível para o próximo. São coisas que, não tenho dúvida, vocês já devem ter ouvido aos montes. Todas essas expressões: Deus que veio para nos libertar do pecado, Deus que veio para nos conduzir para a caridade, como nós vimos na segunda leitura, essa exortação a viver os mandamentos e a praticar a caridade através dos mandamentos. Mas o que muita gente não percebe é como, mesmo ouvindo essas coisas repetidamente, muitas vezes, nós permanecemos cometendo os mesmos pecados, desejando as mesmas coisas egoístas, tendo os mesmos projetos egocêntricos que não fazem com que o nosso coração se abra para o amor genuíno. Por exemplo, se você vem à missa, se você procura a Deus Nosso Senhor apenas por necessidades pessoais, apenas suas necessidades pessoais, eu te pergunto, uma vez que você conseguir essa graça pela qual você está procurando a Deus, esse grande milagre que você espera receber de Deus, uma vez que você receber esta graça, vai valer a pena continuar vindo na igreja? Vai valer a pena continuar pedindo a Deus alguma coisa, já que você já recebeu aquilo que você queria ter recebido? Se nós temos um amor genuíno por nosso Senhor, se nós amamos esse Deus encarnado e nosso prisioneiro ali naquela caixinha de metal, que é uma prisão para Ele, e Ele quis ficar ali como prisioneiro de amor por nós, se nós o amamos de fato e sabemos que a nossa vida ela vai para além da nossa morte, que nada do que nós possamos conseguir aqui nesta vida vai conseguir de fato saciar o nosso coração, porque nós fomos feitos para a eternidade, se a gente percebe isso com clareza, então a nossa vida, meus irmãos, não vai se mover meramente por desejos, por projetos egoístas, por bons que sejam. Sei lá, você assumiu um cargo na igreja, você assumiu uma função na igreja, e o seu objetivo agora é fazer com que aquela função seja o mais perfeita possível. Você vai servir a comunidade naquela função. Aí troca a coordenação. Entra outra pessoa na coordenação, você já não tem mais aquela função. Está na comunidade agora sem fazer nada, entre aspas. Vai continuar participando? Vai continuar buscando participar das missas todos os domingos? Servir a comunidade? Estar em comunidade? Procurar a Deus? Dei apenas 2 exemplos para mostrar como muitas vezes nós não amamos a Deus. Nós amamos a nós mesmos. E esse amor a nós mesmos, ele é ainda pior de ser visto, porque ele vem revestido por um amor a Deus. Nosso Senhor, vendo toda essa situação dos nossos corações, que tão facilmente se enganam a si mesmos, nós que tão facilmente nos enganamos a nós mesmos, nosso Senhor veio nos dar um caminho de verdadeira libertação, porque se nós continuarmos num caminho de egoísmo, nós iremos nos perder. No céu não há possibilidade alguma de egoísmo, nenhuma. O suprassumo do egoísmo é o inferno, o suprassumo da caridade é o céu. Então a medida para saber onde é que nós vamos passar a eternidade se dará aqui na terra. Se você pende mais para o egoísmo, cuidado, alerta vermelho. Alerta vermelho, não sei o que é que vai acontecer na hora que você morrer. Mas a chance é de passar umas férias perpétuas com o capiroto. Não vai dar muito certo. Agora, se você está pendendo mais para a caridade, para o sacrifício de si, olhando o bem que precisa ser feito para o próximo e não para si, parando de murmurar com relação aos problemas do dia a dia, aceitando as contrariedades da vida, sabendo suportar a cruz de cada dia, mas não olhando só para si como aquela vítima, meu Deus, olha como a minha cruz é imensa,
Ai, como eu sofro por amor a Deus. Ai, como ninguém tem uma cruz tão pesada como a minha. Se você entrar nessa onda, já está pendendo para a caridade. Está pendendo para o egoísmo, embora pareça que é para a caridade. Não, aquele que carrega a cruz com discrição, com um sorriso no rosto, sem murmuração interior, sem ficar falando mal das pessoas, aquele que se oferece por amor em caridade, esse está pendendo mais para o lado da caridade. E com toda certeza vai aumentando a sua chance de ir para o reino dos céus. Seria muito fácil, gente, se a gente chegasse num posto, não de gasolina, mas de caridade, e a gente dissesse para o frentista: completa para mim de caridade. Aí ele ia lá, pegava a bomba, abria o carro da nossa alma, enfiava a bomba lá dentro e completava. Muita caridade, muita caridade. E a gente fosse vendo o ponteiro subindo, até ficar completinho de caridade. Pronto, posso morrer, porque agora eu vou para o céu, estou cheio de caridade. Seria fácil, né? Seria excelente, né? E às vezes, até eu falo assim para Deus: ô Senhor, podia ser mais fácil, né? Ai, meu Deus do céu, a cruz podia ter um veludo assim, né? Para apoiar no ombro da gente, né? Para facilitar um pouco as coisas, né? Mas não é isso que Deus quer. E a gente não vai crescer na caridade parando no posto da caridade para receber esse combustível que é a caridade desse jeito mágico. Não, não é assim. Nós iremos receber. O nosso ponteiro vai subir. Mas de que forma? Na medida em que nós exercermos a caridade dia após dia, com paciência, procurando amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo desejando a Ele o bem genuíno, que em última análise é o céu. Isso, gente, vai custar o nosso sangue. Isso vai custar as nossas lágrimas. Isso vai custar as nossas noites de sono, os nossos joelhos calejados no chão, a nossa saúde que vai se perdendo aos pouquinhos, até não sobrar mais nada. Isso vai custar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força, mas vai valer a pena. Porque um fruto maduro, se ele não for consumido, ele apodrece. E nós precisamos ser este fruto maduro de caridade para sermos consumidos por Deus e pelos homens, para amar. Muito bem, então nós devemos fazer tudo isso: viver a caridade, fazer crescer o ponteiro, estar mais próximo da caridade do que do egoísmo. É fácil fazer isso? De maneira alguma. Não é. E na verdade, nem é possível humanamente falando. É por isso que Deus veio nos salvar. E é isso que significa que Jesus veio a este mundo para nos libertar do pecado original e das suas consequências e nos ajudar a viver a caridade. Porque por nós mesmos, a gente pende para o egoísmo. É só a graça de Deus que vai nos ajudar a pender para a caridade, a ficar com o tanque cheio de caridade para poder amar. E o que é que Jesus fez para nos ajudar a receber esse combustível da caridade? Ora, ele poderia ter simplesmente aparecido individualmente para cada uma das pessoas, né? E dizer: aceita Jesus como seu Salvador? E as pessoas iriam dizer: aceita o Senhor. Então pronto, agora você está salvo. Aceitou Jesus, está salvo. Ele poderia ter feito isso? Não? Poderia, porque ele é Deus. Ele poderia no estralar de dedos, sumir com todo o pecado do mundo, restabelecer a ordem pensada por Deus lá a princípio, pela caridade, sem precisar descer para cá, sem precisar se importar conosco tão proximamente, sem precisar sofrer o que sofreu, porque pelo amor de Deus, né? Que sofrimento, Senhor, que sofrimento. Ele poderia suscitar um bom sentimento no nosso coração e fazer com que nós acreditássemos, pela sua graça, que através daquele bom sentimento nós iríamos trilhar o caminho da caridade, trilhar o caminho da salvação, e com certeza nós seríamos salvos se seguíssemos aquele sentimento. Poderia ter feito isso? Poderia. E muita gente acha que Jesus fez isso, né?
Porque enquanto fulano está dizendo assim, nossa, eu creio firmemente que se eu for por este caminho, eu vou ser salvo em nome de Jesus. Cicrano está dizendo a mesma coisa com relação a um caminho totalmente diferente, dizendo, nossa, eu creio firmemente que se eu for por este caminho B, eu com certeza serei salvo, eu com certeza encontrarei o reino dos céus em nome de Jesus. E aí, fulano ou cicrano que está certo? Quem tem razão? As coisas começam a se complicar. Para que nós não tivéssemos dúvida de onde nós podemos encontrar a graça, que é esse combustível da caridade que vai nos ajudar a elevar o nosso ponteiro para a caridade, nos aproximarmos mais do reino dos céus, da salvação, o Senhor veio até nós, assumiu um corpo, Ele é uma pessoa divina num corpo humano, Ele assumiu um corpo. E um ser humano, quando a gente vê a face de um ser humano, quando a gente vê um corpo de um ser humano, isso é mais fácil de amar. Porque amar um Deus que a gente não vê é difícil, mas aqui tem um Deus que a gente vê. Por isso é mais fácil de amar. Ele se encarnou por causa de nós, pela necessidade que nós temos de amar pessoas. E Ele então tem um rosto agora. Ah, não podemos fazer imagem de Deus. Mas Deus fez uma imagem de si. Aqui, ó. Aqui a imagem. Ele fez uma imagem de si. Não é essa daqui de gesso, é claro, né, gente? Mas é Jesus. Jesus é a imagem do Pai. Quem olha para Jesus, olha o Pai. E estas imagens que nós fazemos é para nos ajudar a nos lembrarmos de quem é essa pessoa que está aqui crucificada por nós. Então, em primeiro lugar, Ele assumiu um corpo para nos ajudar a ver a sua face, para nos ajudar a perceber que Ele, o nosso Deus Salvador, veio para nos ajudar a dar esta graça, dando esta graça para elevar o nosso ponteiro da caridade. Lembrem do exemplo lá do posto de gasolina, do posto de caridade. Deus quer aumentar de fato a nossa caridade. Deus quer de fato elevar o nosso ponteiro para que a gente esteja mais para o lado da caridade, que é o reino dos céus. Mas isso não é feito de maneira automática. Ele veio, assumiu um corpo, e o que é que Ele fez? Ele expandiu o corpo dele. Ele ampliou o corpo dele, criando a igreja. Meus queridos, o que é a igreja? Tentem pensar numa resposta aí, não precisa me dizer. O que é a igreja? Só para pensar, só para pensar. Essa é participação, tá vendo, gente? É assim, ó, assim que tem que ser. Por isso que o reino do céu será das crianças, porque elas são simples. Os adultos são complexos demais. E a gente tem que ser como criança. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade de pessoas? Sim. A igreja é um espaço físico que foi construído? Sim. A igreja é, sei lá, o que mais é a igreja? A igreja é um lugar onde se reúne para amar a Deus? Sim. Mas muito mais do que isso, a igreja é o corpo de Cristo. Ele não assumiu um corpo que está aqui, ó, diante de nós, representado nesta cruz. Ele não assumiu um corpo para nos mostrar a quantidade do seu amor e o quanto Ele está disposto a elevar o grau de caridade em nós. Pronto, está aqui. Mas esse corpo, ele está lá no céu. E do céu, ele se faz presente através da Eucaristia. Só que ele ampliou esse corpo. Porque enquanto o corpo de Cristo que foi dependurado na cruz é o seu corpo físico, a igreja é o seu corpo místico. Por isso, nós poderíamos definir a igreja como o corpo místico de Cristo. E o que é que isso significa? Nossa, que lindo, né, padre? A igreja é o corpo místico de Cristo, tá? Mas e aí? Na prática, o que é que isso significa? Como é que funciona um corpo? Vamos lá. As crianças aqui. Quando você manda a sua mão levantar, ela levanta? Manda a sua mão levantar aí. Nossa, tá funcionando. Manda a sua outra mão levantar. Nossa, levantou. Agora mexe a orelha. Difícil, né? Mexer a orelha é mais difícil. Mas você tentou mexer a orelha? Tentou, né? Eu acho que eu estou mexendo. Alguma coisa a gente consegue mexer. Nem tudo a gente tem domínio sobre o nosso corpo. Faz o seu coração parar de bater. Faz, se esforça. Não, não faz, né? A mãe dele está aqui? Pelo amor de Deus. O menino tem um infarto na igreja. Culpa do padre que mandou o coração parar de bater.
Não, a gente não dá conta. A gente não dá conta de parar de respirar, somente por um tempo. A gente não dá conta de parar de fazer o intestino funcionar. Mas mão, perna, orelha um pouquinho, nariz um pouquinho, boca um pouquinho, olho, a gente consegue mexer. E tudo isso vem comandado pela cabeça, correto? De onde vem os comandos? Pela cabeça, da cabeça. No corpo de Cristo, místico de Cristo, é a mesma coisa. Nós somos os membros deste corpo. Quem é a cabeça? Ele, né? Ele, né? Então, quando a gente quiser ficar mandando muito em Deus, menos, abaixa um pouquinho, humildade, porque nós só somos o dedo mindinho, que é importante, dá equilíbrio para o corpo. Nós somos um membro deste corpo. Só que, qual é a diferença aqui? Enquanto no corpo humano, as crianças mostraram aqui para vocês, fizeram uma representação. Enquanto no corpo humano a gente manda a mão mexer, ela mexe. E se não mexeu, tem algum problema. Não é a condição normal do corpo humano. Mas enquanto no corpo humano, se a gente manda a mão mexer, ela mexe. No corpo místico de Cristo, não funciona assim. Porque os membros, eles têm liberdade. Eles podem agir contra a cabeça. Eles podem decidir fazer o que eles quiserem. E aí, gente, pensa que caos, né? A mão quer ir para um lado, o pé quer ir para o outro lado, a barriga quer ir para o outro lado, o coração decidiu parar. Não vai parar, porque Jesus não vai deixar. Tem coisa que a gente não consegue mexer no corpo. Que a cabeça é Ele que está cuidando. E por que é que Ele está cuidando desse corpo? Não vamos nos esquecer, porque Ele quer nos salvar, ou seja, quer nos ajudar a elevar o nosso ponteiro do egoísmo para a caridade. E a igreja é esse posto de gasolina imaginativo que nós trouxemos aqui para pensar nesse tema, onde nós podemos colocar o nosso carro, o nosso coração, para receber a caridade. Só que a igreja, embora seja o corpo místico de Cristo, tem em seus membros muita dificuldade, tem muitos problemas, e é por isso que Jesus nos exorta a trabalharmos pela unidade da igreja para salvarmos-nos uns aos outros pela graça de Cristo. E aí nós entramos no Evangelho de hoje. Olha a introdução toda que eu fiz para a gente entrar no Evangelho de hoje. O que é que Jesus diz no Evangelho de hoje? Para salvar o teu irmão, o que é que precisa ser feito? Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Ele não é qualquer um, gente. Ele é teu irmão. É teu irmão. E corrigi-lo para quê? Para mostrar que você tem certo, que você está certo, que você tem razão? Não, para salvá-lo. Para mostrar para ele que se ele continuar desse jeito, ele está pendendo mais para o egoísmo, e se morrer desse jeito, ele pode ir para o inferno. Então, se você vê o teu irmão, que é membro deste corpo, do qual você também faz parte, vai lá corrigi-lo, mas privadamente, a sós. Não exponha o teu irmão publicamente. Não humilhe o teu irmão publicamente. Não fale mal do teu irmão, do teu marido, da tua esposa publicamente. Corrija privadamente, com muita caridade, com muito zelo, com muito amor, porque o que importa não é ter razão. Você quer ter razão? Ótimo, seu irmão está indo para o inferno, do mesmo jeito. E você com razão. Para quê? Importa salvar. Importa amar de tal forma que nós consigamos salvar as pessoas, não por graça nossa, mas por graça de Deus. E assim, nós estaremos atuando como os frentistas do posto de gasolina. A bomba estará nas nossas mãos, a bomba da caridade. E a gente vai ajudar a colocar caridade no coração dessas pessoas, ajudando elas a corrigir o seu comportamento, que está longe da fé. Se não der certo, o que é que Jesus diz? Se não der certo, vai e toma outras 2 pessoas como testemunha para tentar ajudar o cara, o teu irmão, a perceber, você está trilhando no caminho errado. Não faça isso, você vai se perder. Deixa eu te ajudar, vamos caminhar junto, vamos fazer aquilo que é certo, vamos amar Jesus.
Vamos cuidar da nossa comunidade, da nossa igreja, vamos amar Jesus. Se ainda assim não der certo, Jesus pede para que coloque todos a par da situação, para rezar por aquela situação, para tentar ajudar. E se ainda assim a pessoa insistir em não querer se submeter à fé católica, em não querer se submeter à igreja, o que é que Jesus diz? Seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Isso tudo, gente, é misericórdia de Deus. Nosso Senhor não está excluindo as pessoas, mas Ele está querendo mostrar que se nós não estivermos na igreja, nós estamos correndo o risco de nos perdermos gravemente no inferno. A igreja é o nosso caminho de salvação. A igreja, que é o corpo místico de Cristo, é o nosso caminho de salvação. E nós precisamos estar unidos a este corpo, porque é na unidade com esse corpo que o Senhor se manifesta presente e nos salva. Olha o que Ele diz depois: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Está falando da igreja, que em unidade de intenção clama a Deus misericórdia. E ainda o Senhor diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. Está falando da igreja. O que é a liturgia? 2 ou 3 ou muito mais. Quantos estão aqui? 100 pessoas? Por aí, né? Onde muitos estão reunidos em seu nome, ou 2 ou 3, Deus está no meio deles. Deus está no meio de nós, porque nós somos o seu corpo, nós somos membros do seu corpo, nós somos a igreja. Só que percebam, gente, que o nosso esforço como membro, ele é um esforço pessoal de sermos os mais dóceis possível à cabeça. Porque de nada adianta tentar corrigir o seu irmão se você não faz por onde para viver aquela vida convertida. O seu irmão vai olhar para você e vai falar assim: quem que você pensa que é, seu hipócrita? Você faz as mesmas coisas que eu faço e quer me corrigir? Percebam, não há solução senão a santidade, a plenitude da caridade, a união do nosso coração com o coração de Deus, a submissão à sua vontade. Santidade, que significa amar. Amor não pelo sentimento, amor pelo dever. Eu tenho o dever de cumprir os mandamentos, eu tenho o dever de obedecer a Deus, eu tenho o dever de fazer a vontade dele. E assim o ponteiro da caridade vai subindo dentro de nós, porque Deus mesmo vai trazendo este combustível interior e diário, que nós precisamos pedir diariamente, porque carro se abastece a cada 2 semanas. Não sei se você trabalha com carro, talvez mais vezes no meio da semana, mas a caridade, em toda oração a gente tem que pedir, em toda missa, todo dia, como nosso Senhor mesmo nos disse para pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão? O que é que nos alimenta? Caridade. Porque se a gente não pedir, a gente não ama. Você, minha senhora casada, você acha que você vai dar conta de amar o seu marido até o fim, sem a graça da caridade? Não. Você, meu senhor casado, você acha que o senhor vai dar conta de amar a sua esposa até o fim, sem a graça da caridade? Não. Vocês podem até permanecer juntos para o resto da vida, mas sem vínculo nenhum, sem dever nenhum mais um para com o outro, sem se importar nem um pouquinho para com o outro. É conveniente permanecer junto. Eu vou separar, vou fazer o quê? Então fica, né? Fica. Mas isso não é casamento. Isso não é matrimônio. Matrimônio é outra coisa. E só dá para viver com a caridade, que vem de Deus, através da igreja. Então, recapitulando para a gente amarrar. Deus quer nos salvar. O que é que Ele fez? Ele nos deu um sentimento bom? Não. Ele fez com que o seu Filho assumisse uma forma humana, um corpo. E através deste corpo, Ele está nos indicando qual é o caminho que nós precisamos tomar para recebermos a graça da caridade que nos levará para o céu, causa da nossa salvação. Só que esse corpo de Cristo, ele se ampliou, ele se tornou um corpo místico, que é a igreja. E Ele quer que nós façamos parte desse corpo místico para que recebamos a graça da caridade e possamos nos salvar. Só que para fazer parte desse corpo místico, é necessário se esforçar. Lutar pela conversão pessoal e lutar pela conversão do irmão. Se não falando, pelo menos de joelho, rezando
pelo irmão que você vê que está se perdendo e não quer a ajuda de ninguém. Assim, meus irmãos, nós nos tornamos igreja. Assim, meus queridos, nós começamos a manifestar o Cristo não apenas nas nossas vidas, mas na nossa comunidade. As pessoas olharão para nós e dirão: ali há um grupo de pessoas que amam Jesus. Ali eles amam Jesus. Muito triste chegar numa comunidade que é só brigaiada, coordenação antiga brigando com a coordenação nova, cada um querendo puxar para um lado, cada um querendo se aparecer mais do que o outro, enquanto que, isso na liderança, né? E aí a maioria do povo não se engaja, não se importa, não faz nada, só vem, participa da missa e vai embora para casa, porque não há amor, porque não há sentido de vida comunitária, porque não há visão de igreja católica. Aí vem um pastor protestante, bate lá na sua porta e fala: vamos lá na minha igreja, vamos lá no meu culto, aceita Jesus. Aí você vai lá, eles se importam com você, eles cantam bonito, eles fazem uma pregação bonita, você vai ficar onde? Lá, é claro, aqui ninguém se importa com ninguém, aqui ninguém está nem aí para ninguém. Percebe a diferença? Ele vai lá porque ele vai se sentir amado lá. Qual é o nosso dever como igreja, como comunidade, como família? Qual é o nosso dever? Amar, se importar pelas pessoas, gastar tempo com as pessoas, derramar o sangue pelas pessoas, e não só a nossa família, a nossa comunidade, a nossa igreja. Assim nós estaremos revelando Cristo, assim nós estaremos apresentando para os outros esse caminho de salvação, pelo qual nós também seremos salvos. Deus quer nos salvar. Foi assim que eu comecei a nossa reflexão. Mas Ele não nos salvará sem Jesus e o seu corpo místico, que é a igreja. Portanto, nos unamos à igreja e façamos este esforço diário, contínuo, de sermos igreja. Senão nós iremos ficar para trás. E o ponteiro da caridade vai pender cada vez mais para o egoísmo, porque é muito fácil fazer o caminho de volta. É difícil manter a caridade, mas fazer o caminho de volta para o egoísmo é fácil. E eu acho que o desfecho de quem vive uma vida egoísta não é uma coisa muito boa. Que Deus nos livre, portanto, de nos perdermos por preguiça de amar, e amar aqueles que estão do nosso lado, que fazem parte da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.